Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um colo da vontade de Deus para minha alma. Dai-me a tua bênção, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações sob os vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que têm direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nessa ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, Deus é tudo e eu sou nada. Pai, eu te amo. Meditação, tema volume 1, 16/11/2023. Luísa começa a ver Jesus sofrer. A vida nova que começou foi na casa de campo chamada Torre de Esperata. Um dia em que mais do que nunca tinha sido atormentada pelos demônios, tanto que sentia perder as forças e desmaiar. Que Luísa já tinha sido tentada pelo demônio, né? Que chegou ao ponto dela perder as forças e desmaiar, né? Jesus deu essa permissão, né? Jesus permitiu que ela passasse por isso. Tanto que senti perder as forças e desmaiar. Pela tarde, enquanto estava assim, vi-me uma coisa mortal e perdi o sentido. Nesse estado, via Jesus Cristo rodeado de muitos inimigos, quem lhes golpeava, quem lhes esbofetava, quem lhes cravava os espinhos na cabeça, quem lhes partia as pernas e quem os braços. Depois que o reduziram quase em pedaços, os puseram nos braços da Virgem. E isto acontecia um pouco longe de mim. Depois que a Virgem Santíssima o tomou em seus braços, aproximou de mim e, chorando, me disse: Filha, olha como é tratado meu filho pelos homens. As horríveis ofensas que comete jamais lhe darão trégua. Olha como sofre. Eu tentava vê-lo e via-o todo sangue, toda chaga e quase despedaçado. Reduzindo a um estado mortal, sentia tais penas que tivesse querido morrer 1000 vezes em vez de ver meu Senhor sofrer tanto. Me envergonhava de meus pequenos sofrimentos. E aqui nesse final fala, né, que envergonho, sofrer tanto, me envergonho de meus pequenos sofrimentos. A criatura, às vezes, Luísa já passou por isso, né? Ela já passou por todo esse tormento, por essa vida aqui que Deus permitiu a ela, desses ataques, né, que ela teve. Ela passou por tudo isso. Hoje nós vemos, né? Luísa passou, venceu. Nós não temos mais a necessidade de passar por isso que ela passou, de sermos tentados. A única coisa que a gente vê, né, é a vontade humana embaixo dos olhos da gente, na casa da gente, com os familiares da gente, né, que não tem o conhecimento da palavra de Deus que a gente leva para cada um de uma forma, né, bem simples, como Deus nos ensina, forma mais simples da maneira que a gente vive na vontade divina, sem querer forçar ninguém a nada, que Deus ele não força ninguém a nada, cada criatura tem um livre-arbítrio, né, mas sabemos que não há nada mais gratificante, mais valioso do que a vontade divina.
E a gente vê aqui nesse trecho que fala, né? O quanto as criaturas ofendem a Deus. É aqui Nossa Senhora falou, né, para Luísa: filho, ó como é tratado meu filho pelos homens, as horríveis ofensas que eles cometem. Jamais lhe dão trégua, olha como sofre. E a criatura nunca dá trégua mesmo, realmente, né? A Jesus nunca dá essa trégua, sempre fazendo ele sofrer diariamente, continuamente, né? Com seus pecados e olhando para si mesmo. Que a criatura, a gente sempre, o nosso olhar tem que estar voltado para Jesus, né? O nosso olhar tem que estar voltado para Deus, para as coisas de Deus, para as coisas divinas, em cada situação. Em cada situação, nós não vamos olhar para nós mesmos, mas sim para Deus. O que é que Deus quer daquela situação? O que é que Deus quer daquele sofrimento? E não vamos olhar para nós, mas olhar para o divino, né? Agradecendo a Deus pela situação, por cada coisa que Deus permite, que tudo é permissão divina. Porque tem muitas situações que deixam a gente assim, como é que eu posso dizer? Não tristes, que nós não, na divina vontade nós não temos sentimentos. De estar olhando para nós mesmos, para os nossos sentimentos, para as nossas dores, para os nossos sentimentos do dia a dia. Mas a gente vê, às vezes, a criatura, né, perdida nisso tudo, perdida em tudo isso, né, principalmente nas suas próprias vontades, né, querendo as coisas do seu jeito, fazendo as coisas sozinho, né, sem olhar para Deus. Espera. E continuando aqui, né, a gente olhar sempre para Deus, né, sempre olhar para Deus em cada situação da vida da gente, que Deus está permitindo, né. E em cada situação que Deus nos permite na nossa vida, Deus está ensinando algo a nós, né? Deus está ensinando, porque Deus quer mostrar para a gente de alguma forma aquilo. Só que no momento, às vezes a gente com a distração, a gente pode não perceber. Mas depois Deus vem e mostra de forma mais clara, que Deus sempre mostra claramente. Às vezes é a gente que talvez é cego, né? De não perceber. Mas Deus sempre está ali mostrando, né? A vontade dele reinando permanente, né, na vida de cada um e, e em cada acontecimento, né, em cada acontecimento, né. E aqui ela fala, né, que eu me envergonho dos meus pequenos sofrimentos, porque a criatura num sofrimento tão pequeno, num sofrimento tão, né, fica reclamando de tudo, reclamando de tudo. A criatura às vezes está em um sofrimento tão pequeno, em uma dor tão pequena, e fica olhando para sua dor e não olha para Jesus. Que Jesus sofreu tanto, sofreu por nós, morreu naquela cruz por nós, todo sofrimento, sofreu tudo isso aqui. Como ele foi, né? Que aqui nesse trecho está falando que Jesus foi esbofetado, que foi como ela tivesse visto Jesus despedaçado, né? Os braços para um lado, né? E tudo isso. E Jesus passa isso constantemente, porque a criatura sempre está ofendendo a Jesus. Foi o que aconteceu, né? É, é, eu tive uma conversa com meu esposo, que ele tem um problema de saúde, só que ele não aceita o problema dele. E eu sempre, eu rezo muito por ele, né? Eu rezo muito por ele, eu não posso obrigar ele a seguir, a viver a divina vontade. Eu não posso obrigar ninguém, mas eu sempre converso com ele, eu sempre estou trazendo Jesus, vendo que Jesus é a solução para tudo, que Jesus é que nos dá. Aí eu falando para ele, né, que eu falei para ele, né, essa doença sua, agradeça a Deus, isso aí é uma forma de Deus purificar por tanta coisa que você talvez já tivesse feito. Isso aí é uma forma que Deus quer sua alma purificada, limpa, né? Jesus não quer ninguém sujo, Jesus não quer ninguém no pecado, né? E através de uma doença, Deus pode purificar a alma.
Deus pode dar salvação à criatura, mas a criatura não aceita. Aí eu falei pra ele, né? Eu disse, conversa com Deus, faz um propósito com Deus, Deus vai lhe dar a sua saúde, vai lhe dar a sua saúde porque ele come. Ele tem um problema de estômago, ele come e ele vomita. E ele vomita toda a comida que ele come, não segura no estômago, ele coloca tudo pra fora. Enquanto ele não coloca pra fora, ele não consegue aliviar a dor, né? Aí ele coloca tudo pra fora. E eu conversando com ele, conversa com Jesus, faz um propósito com Jesus, um acordo com Jesus, né? Que você vai, que Jesus lhe dá sua cura, Deus vai dar sua cura e você vai dar algo para Deus, né? Você vai dar algo para Deus, pelo menos o mínimo, você vai na missa no domingo, né? Pelo menos no domingo, ou a gente reza em casa um terço. Mas não, ele fez tudo o contrário. Ele fez tudo o contrário, ele olhou para ele mesmo, ele não olhou para Deus, ele não olhou para Deus. Ele não viu que aquilo que Deus estava fazendo com ele era bom para ele, para a própria salvação dele, para o bem dele, né? A cruz, né? Que a cruz é para purificar a alma. A cruz é para purificar a alma, mas a vontade humana não deixa as pessoas perceberem. Eles são cegos. Quando você vai falar, eles ficam irritados, ficam nervosos. É como a gente estava meditando essa semana em um trecho, né? Que estava falando da vontade humana, que a pessoa fica nervosa, fica revoltada, fica desesperada. E é isso. Aí eu falei pra ele, olha para outras pessoas. Tem pessoas que nem conseguem se alimentar. Pessoas que não conseguem se alimentar, que tá com um problema muito mais sério do que o seu. E tá glorificando o nome de Deus. Tem pessoas que se alimentam por uma sonda, se alimentam por uma mangueira. E tão felizes e agradecendo a Deus por estar ali respirando, por o dom da vida. Você tá andando, você tá enxergando, você tá comendo com as suas próprias mãos. E você não agradece a Deus pelo dom da vida, você não agradece a Deus por nada e está revoltado por conta da doença, né? Revoltado, sem necessidade. E não olha para Deus nisso, não vê Deus. Não vê Deus em nada. Fica revoltado, fica xingando nome feio. E eu sempre rezando, né? Que só o que a gente pode fazer por uma criatura que está cega é isso. É rezar, né? É fazer as nossas orações. E agradecer a Deus por eles, por a vida deles. E reparar, né, por eles, porque a gente sente a dor de Deus, né? A gente sente essa dor pelas ofensas que eles fazem e procurar um humano como uma ajuda, como uma saída para seu problema, onde só vai encontrar mais problema, né? Onde só vai se afundar mais nos problemas e na lama do pecado, né? E a criatura na cegueira humana não consegue ver. E é como fala aqui, né? Que é de se envergonhar, né? Com sofrimento tão pequeno e as criaturas se desesperam. A criatura se desespera com poucas coisas, olhando para si mesmo. Se a criatura nas situações olhasse para Deus, a criatura não sofria. A criatura não sofria e sofria de forma, né? Como a Luísa. Como a Luísa, que quando ela não sofria, ela pedia para sofrer. Quando ela não sofria, ela pedia a Deus para sofrer, que ela já estava sentindo falta do sofrimento dela, né? Que o sofrimento era o que dava essa pureza a ela, era o que alimentava ela, né? Que ela sentia-se mais próxima de Deus. E a gente também vê, em todas as cruzes que a gente vê que é Deus ali. Se a cruz fosse ruim, Deus não tinha carregado a cruz dele, né? E por que nós não carregamos a nossa? Com muito amor e com resignação. Nós temos de fazer a mesma coisa, né? Nós somos uma imagem, uma cópia de Deus, então somos imagem e semelhança dele. Então o que é que vamos fazer? Carregar a nossa cruz com muito amor e aceitando tudo, sem reclamar e sem olhar para nós mesmos, né? Sem olhar para nós mesmos e reparar por todas as ofensas horríveis que a criatura, que o humano comete, né?